Yeah, yeah. Okay. Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre uma pergunta que as pessoas polemizam, mas geralmente esse assunto está em torno de polêmicas, mas vamos lá. Eu recebi uma pergunta em uma página que eu tenho que dizia o seguinte: você é a favor ou contra o aborto? E aí, imediatamente assim que li, eu falei, sou a favor do aborto. E assim, não entendi o porquê da pergunta. E aí mais abaixo tinha um cartazinho que falava sobre um filme chamado Clandestina, que fala a história de mulheres que sofrem com o sistema atual de aborto e tal. E aí, seguido da pergunta se eu era contra ou a favor do aborto, tinha uma pergunta: você acha que essa pergunta faz sentido? E assim que eu li essa pergunta, eu não entendi. E eu falei, não, peraí. Assim que eu li, eu fiquei um tempo pra poder tentar entender o que ela quis dizer com essa pergunta. E aí, eu cheguei à conclusão assim: realmente, essa pergunta não faz sentido. É como perguntar, você é a favor ou contra a morte? Entendeu? Eu acho que ninguém é a favor da morte, em caso algum. Só que assim, eu sou a favor de liberdade de expressão, já que nós vivemos em um país democrático, em um país laico. Na teoria, nós vivemos em um país laico. E assim, eu comecei a assistir um documentário de uma psicóloga que falava sobre isso, porque eu não gosto de fazer um vídeo sem antes ter pesquisado um pouquinho sobre o assunto que eu vou falar. E aí eu comecei a assistir o vídeo e ela falava assim, que no Brasil nós temos uma lei que criminaliza o aborto, tanto que o aborto hoje é crime. E isso, do meu ponto de vista, tira o seu direito de escolha, entendeu? Hoje nós temos aqui a liberdade em casos de anencefalia, que são os bebês sem cérebro, de risco para a mãe, ou para o feto, ou só para a mãe, não me lembro direito, e também casos de estupro. Porém, o que vem sendo discutido é o seguinte, que fazer um aborto é você ir contra uma vida. Sim, é você ir contra uma vida. E aí eu fui conversar com algumas pessoas, falei, você é contra o aborto, você é a favor? E todo mundo, quando você pergunta, falando, eu sou contra, entendeu? Então assim, as pessoas têm um preconceito até em pensar no aborto, por ser uma questão polemizada. Ou seja, quando a gente chega e pergunta uma pessoa sobre o aborto, ela já tem uma opinião formada, mas não baseada no que ela pensa. Ela nunca se coloca no lugar da situação. Ela sempre pensa assim, igual eu conversei com uma pessoa que me falou assim, claro que eu sou contra o aborto, porque você tem várias formas de prevenir, a gente tem contraceptivos, tem várias formas, tem camisinha que o SUS dá de graça e tal. Aí eu falei com ela, você já se imaginou no lugar dessa pessoa? Igual nos Estados Unidos ele tem um dizer que fala assim, não sei se é exatamente assim, mas é tipo, não julgue um homem até que você calce os sapatos dele e caminhe 1 milha, 100 milhas, alguma coisa assim. E aí o que isso quer dizer ao pé da letra? Você não pode julgar uma pessoa sem estar na situação dela, sem ter passado aquilo que ela passou, que ela está passando. E aí eu fui analisar algumas questões sociais, algumas questões religiosas de preferência, que a religião sempre interfere no fator vida. Porém, o que eu acho é que o aborto deveria... Primeiramente, será que as pessoas acham, a ideia que eu tenho, que vamos supor, legalizou o aborto e aí todo mundo vai abortar? Será que as pessoas acham que a partir do momento que o aborto for legalizado, as pessoas vão se esquecer de outros procedimentos, de outros métodos contraceptivos? Eu acredito que não deveria ser levado a esse ponto, não deveria ser levado tão ao pé da letra como igual comparando a liberação da maconha,
que a maioria das pessoas acha que o dia que liberar a maconha que todo mundo vai usar, entendeu? E não é. A gente tem relatos, a gente vê fatos que mostram na televisão, em todos que mostram em alguns lugares onde já é liberada há muito tempo, as pessoas vivem normalmente. Em alguns lugares tem quantidades específicas, em alguns outros lugares não. Você tem livre-arbítrio para comprar como se você fosse comprar um arroz, um feijão, qualquer coisa. E aí as pessoas acham, a impressão que eu tenho é de que as pessoas acham que com a liberação o que aconteceria seria isso. As pessoas iam agir como se fosse uma coisa normal, e não. Eu acredito que o aborto nunca vai ser uma coisa normal. Porém, eu sou a favor, não do aborto, mas da descriminalização, entendeu? Porque quando você vai a um médico e se você falar com ele de aborto, ele não te dá um acompanhamento nem psicológico, nem físico, ele não te dá um acompanhamento, ele te julga. Um profissional de saúde que está ali para te orientar, ele te julga. Às vezes nem sempre baseado no que ele pensa, mas baseado em uma lei que ampara esse preconceito, que é a lei da criminalização do aborto. É isso, você é a favor, você é contra o aborto? Eu achava que eu tinha essa resposta, que eu já tinha uma convicção, e hoje quando eu recebi essa pergunta eu descobri que eu não tenho uma resposta formada, e descobri também que eu tinha, ou tenho ainda, não sei, um preconceito sobre isso, tanto que a gente não sabe falar sobre isso, a gente não tem muito argumento. Mas por que a gente não tem argumentos para falar sobre isso? Porque é um assunto privatizado, é um assunto onde as pessoas têm medo de tocar, porque sempre serão julgadas por sua opinião e principalmente amparados por respostas baseadas em religião, entendeu? Então eu acho assim, nós vivemos em busca de democracia, em busca de liberdade de expressão, só que até onde não nos afetam, entendeu? A impressão que eu tenho é essa, é que você nunca se coloca no lugar da pessoa que está passando por essa situação, e que se por acaso você passasse por isso, com certeza sua opinião mudaria. E eu agradeço a pessoa que me mandou essa pergunta. Eu conversei bastante com ela e ela me fez formar uma opinião um pouco mais elaborada sobre isso, que eu achava que eu tinha uma resposta e não tenho. E é isso. Beijo, desculpa o tempo que eu fiquei sem gravar. Eu tava com um probleminha de saúde. Ainda tô. Mais ou menos, tava melhorando. Mas é isso. Beijos e até o próximo vídeo.